Qual seria a pior prisão do mundo? A gente talvez pense logo em grades, né? Muros altos. Mas, e se a prisão mais sufocante for invisível? Aquela que a gente constrói dentro da nossa própria cabeça com as nossas emoções. Nossa, é uma pergunta forte para começar, hein? E hoje a gente vai justamente explorar essa ideia, sabe? Mergulhando um pouco nas provocações do livro Superando o Cárcere da Emoção, do Augusto Cury. Ele investiga como, mesmo vivendo em sociedades que a gente considera livres, muitos de nós acabam, escravos dos próprios pensamentos, dos sentimentos, ficam presos nesse mundo interior. Então, o nosso objetivo aqui hoje é tentar entender melhor como esses cárceres da mente, como eles se formam, o que acontece dentro da gente que nos aprisiona assim. Exato. E qual o papel do estresse, da vida moderna nisso tudo? E claro, o mais importante, tem saída? Existem chaves para essa liberdade interior? Que ferramentas o Cury sugere, assim, a partir das pesquisas dele? Exato. Olha, o material que a gente está usando traz um exemplo bem intenso, que é a dependência psicológica, principalmente de drogas. Mas não é para focar na dependência em si, entende? É mais como um estudo de caso radical. Ele usa essa lente para revelar mecanismos que, segundo Cury, afetam todo mundo, em alguma medida. Que tipo de mecanismos? Desde a ansiedade do dia a dia, o estresse crônico, até, nossa dificuldade em lidar com frustração, com perda. É um jeito de iluminar como a nossa mente funciona mais profundamente. Entendi. E o Cury bate muito na tecla de que a liberdade é vital, né? Para criar, para sonhar, para amar, enfim, para viver plenamente. Sim, muito. Só que, na prática, ele observa que muita gente vive aprisionada. E aí, a provocação dele é que a liberdade mais crucial não é a física. É isso. Precisamente. A liberdade, ou a falta dela, que mais impacta a nossa qualidade de vida é a interior. Tem gente que tá fisicamente livre, mas passa anos sendo escrava de uma culpa antiga, sabe? Ou de medo sobre o futuro, de pensamentos negativos que ficam ali remoendo. É verdade. Perder essa liberdade emocional meio que paralisa a gente. Dificulta recomeçar depois de uma perda, de se reinventar. A pessoa fica como que algemada por um sentimento de vergonha, de incapacidade, de não merecimento. É pesado. E é curioso pensar que a gente não tem controle total sobre o que pensa ou sente, né? Tipo, raiva, medo, ansiedade simplesmente brotam sem a gente dar permissão. Exatamente. O próprio Cury pergunta, né? Quem é que consegue ser senhor absoluto das próprias emoções o tempo todo? Acho que ninguém. Isso já mostra que nossa liberdade interna tem uns limites naturais, né? Exatamente. E são justamente esses pensamentos e emoções, principalmente os mais negativos, aqueles repetitivos, estressantes, que o Cury identifica como os tijolos desse cárcere emocional. Entendi. Ele argumenta que todo mundo tem algum nível de dificuldade em gerenciar esse mundo psíquico. Esses conflitos internos podem ter raízes lá na infância, às vezes, mesmo com pais super bem intencionados, uma interpretação errada de uma situação pode deixar marca, sabe? Sim, uma palavra mal colocada. Isso. Ou podem se desenvolver mais tarde com as pressões, o estresse da vida adulta, né? Que não é pouca coisa. E uma coisa que me chamou muito a atenção no material foi ele dizer que, ironicamente, as pessoas mais responsáveis, mais dedicadas, sabe? Aquelas que se cobram muito, estão mais sujeitas a cair nesse cárcere da ansiedade. São aquelas pessoas ótimas para os outros, sempre disponíveis, mas que acabam sendo péssimas para si mesmas, se esgotando completamente. Sim, é um paradoxo, né? E ele complementa dizendo que o pior tipo de prisioneiro é aquele que nem percebe as próprias grades, aquele que não reconhece os próprios limites, que não admite as próprias fragilidades. Que não se enxerga, né? Exato. A sabedoria, na visão do Cury, não está em nunca errar ou nunca sofrer. Isso é impossível. Mas sim em usar essas dificuldades, essas dores, como matéria-prima para crescer, para aprender. Faz sentido. O problema é que a nossa cultura valoriza demais o sucesso, né? Ensina muito pouco a lidar com o fracasso, com a dor emocional. A
A gente aprende a proteger nossos bens, nosso dinheiro, mas negligencia a proteção da nossa própria emoção, como se ela fosse menos valiosa, sabe? Verdade. A gente não tem essa educação emocional formalmente. Pois é. Bom, para explicar como esses cárceres mentais se formam e se mantêm, o Cury desenvolveu a teoria da inteligência multifocal. Ela descreve vários fenômenos da nossa mente. Vamos explorar alguns dos principais, começando por um que ele chama de RAM. RAM, isso. Pense no RAM, registro automático da memória, como um sistema interno que grava tudo, tipo 24 horas por dia sem parar. Tudo mesmo. Tudo. Pensamentos, imagens, sensações, emoções, as palavras que a gente ouve, as experiências que a gente vive, tudo é registrado automaticamente sem que a gente escolha o que vai ser gravado ou não. É um processo involuntário, sabe? Fora do controle da nossa vontade consciente. Tá, entendi. É automático. Mas qual a implicação disso? Aqui vem a parte crucial que o Cury destaca. Esse registro não é neutro. O RAM grava com muito mais intensidade as experiências que vêm carregadas de emoção, seja ela positiva ou negativa. Ah! Uma humilhação pública, um fracasso marcante, uma perda dolorosa, mas também uma alegria muito intensa, um momento de grande realização. Tudo isso fica marcado de forma privilegiada, como se fossem arquivos VIPs da memória. Entendi. Quer dizer, o impacto emocional define a força da gravação. Exatamente. E são essas gravações intensas que, ao longo do tempo, vão moldando silenciosamente a nossa personalidade, nossas reações, nossos medos, nossos desejos. Sugere que uma infância rica em estímulos positivos, em afeto, em criatividade, tende a construir um adulto com maior capacidade para sentir alegria, com mais resiliência emocional. Por outro lado, uma infância marcada pela rigidez, pela crítica excessiva, pelo medo ou por situações estressantes pode gerar um adulto mais inseguro, tímido, ansioso ou com dificuldade de expressar as próprias emoções. É como se o software da nossa personalidade fosse sendo escrito por essas experiências registradas automaticamente. Faz todo sentido. É a base sendo construída ali. E ligado a isso tem outro fenômeno interessante que ele descreve, a psicoadaptação. Sabe quando a gente compra algo novo e fica super empolgado, mas depois de um tempo aquilo vira paisagem? Uma roupa, um celular novo? Sei bem como é. Até um quadro na parede, né? Exato. Esse é o fenômeno da psicoadaptação em ação. Nossa emoção tem uma tendência natural a perder a capacidade de reagir com a mesma intensidade a estímulos que se repetem. Isso pode ser útil, claro. Ajuda a gente a superar a dor de uma perda, por exemplo, ou a se acostumar com uma situação difícil. Sim, pra gente seguir em frente. Mas tem um lado B bem complicado. Qual seria esse lado B? Bom, a psicoadaptação pode levar ao tédio existencial, sabe? Aquela sensação de insatisfação crônica, de que nada mais tem graça. O Cury argumenta que isso é uma das raízes do consumismo desenfreado. Ah, interessante. A gente busca sempre o próximo estímulo novo, porque nos adaptamos rápido demais ao que já temos. E, o que é mais perigoso ainda, podemos nos psicoadaptar até mesmo à nossa própria infelicidade, ao nosso próprio estresse. A gente meio que normaliza um estado de sofrimento psíquico. Nossa, isso é forte. Quer dizer que a gente pode se acostumar a viver mal a ponto de nem perceber mais. E essa busca constante por novidade, por mais intensidade, pode ser uma fuga dessa adaptação que deixa a gente meio anestesiado pro dia a dia? Exatamente essa é a ideia. É uma armadilha sutil, e essa busca por intensidade pode ter consequências ainda mais sérias, que o Cury explora ao falar sobre a perda do prazer nas pequenas coisas e o tal do envelhecimento emocional. Envelhecimento emocional? Ele usa de novo o exemplo da dependência química para ilustrar o extremo, mas deixa claro que o princípio vale para outras situações de alta intensidade contínua. Como assim? Que outras situações? Poderia dar um exemplo? Claro. Pense, num executivo viciado em trabalho, o famoso workaholic, sabe? Que vive sob estresse constante e só encontra satisfação naqueles grandes negócios fechados, na adrenalina. Ou alguém obcecado por sucesso e reconhecimento nas redes sociais, que precisa de cada vez mais likes, mais validação externa para se sentir bem. Ou mesmo alguém que busca adrenalina em esportes radicais o tempo todo, sem parar.
Entendi. São estímulos muito fortes e constantes, né? E qual o problema disso, segundo o Cury? O problema é que a exposição contínua a esses estímulos muito intensos faz a pessoa se psicoadaptar a esse nível de intensidade. O cérebro e a emoção meio que se acostumam, sabe? Passam a precisar de altas voltagens para registrar prazer ou satisfação. E a consequência disso é... Segundo Cury, a pessoa perde gradualmente a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas da vida cotidiana. Ah, não? Sim. Uma conversa tranquila com um amigo, o sabor de uma comida simples, a beleza de um pôr do sol, um gesto de carinho. Tudo isso começa a parecer sem graça, sem sabor. A vida vai ficando cinza, perdendo o brilho nos detalhes. Que coisa triste, né? A pessoa fica dependente de grandes eventos, grandes conquistas e mesmo assim talvez precise de um estímulo extra. Exato. Seja a droga, a adrenalina do risco, a aclamação pública, para sentir alguma coisa mais forte. O Cury diz que é como se a gente, sem perceber, fosse destruindo a delicadeza da nossa própria emoção. E isso leva ao que ele chama de envelhecimento emocional. A pessoa pode ter um corpo jovem, biologicamente falando, mas a capacidade dela de sentir prazer, de se encantar com a vida, se torna semelhante à de um idoso que já viu de tudo e tá cansado, sabe? Entendi. E o Cury é muito enfático nisso. O único lugar onde a gente não deveria envelhecer nunca é na nossa emoção. Que paradoxo, né? A busca incessante por mais aventura, mais sucesso, mais prazer intenso pode acabar levando, ironicamente, ao tédio, à apatia, à infelicidade crônica. Exatamente. Porque no processo, a gente mata a galinha dos ovos de ouro do prazer cotidiano, que é essa capacidade de se encantar com as coisas simples. Precisamente. É um alerta importante sobre como a gente gerencia nossos estímulos e nossa busca por satisfação. Agora, ok, entendemos como a memória grava, o RAM, e como nos adaptamos aos estímulos, a psicoadaptação. Mas o que realmente trava a pessoa nesse ciclo no dia a dia? Como Cury explica a dinâmica dessa prisão psicológica? Boa pergunta. Ele introduz mais 2 conceitos da inteligência multifocal que são chave aqui. O gatilho da memória e a âncora da memória. Vamos começar pelo gatilho. Como ele funciona? Olha, o gatilho da memória, que o Cury também chama de fenômeno da autochecagem, é um mecanismo inconsciente fundamental e rapidíssimo. Pense nele como um porteiro automático da nossa mente. Um porteiro automático. É. Quando um estímulo chega, pode ser um pensamento, uma imagem que você vê, um som, uma palavra, uma situação que acontece, o gatilho faz uma checagem instantânea desse estímulo nos nossos arquivos de memória, lá no RAM, e dispara a primeira reação, seja ela emocional ou comportamental. E isso acontece antes mesmo do nosso eu consciente ter tempo de analisar e decidir. É muito rápido. Dá para pensar em exemplos disso no dia a dia. Coisa comum. Sim, vários. Aquela irritação que sobe na hora quando alguém te fecha no trânsito, sabe? O susto imediato ao ouvir um barulho alto, inesperado, até o reconhecimento automático de um rosto familiar na multidão. Entendi. E no contexto que a gente está discutindo, como na dependência ou numa fobia, o Cury explica que é esse gatilho que dispara o desejo compulsivo pela substância ou a reação de pânico intenso diante do objeto temido, tipo um elevador, uma barata, muitas vezes de forma avassaladora e que parece irracional para quem vê de fora. Tá, entendi. É uma reação automática baseada nas memórias que já estão registradas, principalmente as com carga emocional forte. E como a âncora entra nessa história? O que ela faz? Então, o gatilho não trabalha sozinho. Ele atua em conjunto com a âncora da memória. Pensa comigo. Nossa memória é um universo gigantesco de informações, certo? Não dá para acessar tudo conscientemente o tempo todo. Com certeza não. A âncora é o mecanismo que define qual território específico da memória está aberto para leitura e processamento neste exato momento. E esse território acessível pode mudar? Pode e muda o tempo todo. Sob estresse, ansiedade, medo ou até mesmo grande excitação, a âncora pode ser lançada, essa é a metáfora que o Cury usa, e restringir nosso acesso a certas áreas da memória, focando nossa atenção em outras. Ah, então é por isso que dá o branco numa prova? Exatamente.
É isso que explica o famoso branco que dá numa prova ou numa apresentação importante. Ou a queda de desempenho de um atleta sob pressão. A pessoa sabe a matéria, o atleta treinou pra caramba, mas a âncora limita o acesso à informação ou à habilidade necessária naquele momento de tensão. Que interessante. Uma pessoa tímida, por exemplo, pode viver com a âncora frequentemente restringindo seus pensamentos e sua capacidade de expressão em situações sociais. Ela se sente travada. Então, a dinâmica da prisão seria a combinação desses dois? O gatilho dispara e a âncora prende a atenção ali. Exato. O que o Cury descreve como fascinante e ao mesmo tempo perigoso é essa dupla dinâmica. Quando o gatilho dispara, seja o desejo pela droga, o medo de falar em público, a lembrança de uma ofensa dolorosa, a âncora é lançada e fixa a nossa atenção exclusivamente nos arquivos de memória relacionados àquele estado emocional intenso e negativo. E aí a pessoa não consegue pensar em outra coisa. É isso, ela perde a liberdade de pensar em outra coisa, fica obcecada pelo objeto do desejo ou do medo, presa naquele ciclo de pensamento. Para o Cury, essa é a essência do cárcere psicológico. A perda da capacidade de gerenciar a própria mente, de direcionar o foco e de acessar outros recursos internos. Fica refém daquele pedaço da memória. Nossa, olhando por esse ângulo parece meio assustador, né? Se a memória grava tudo automaticamente, o RAM, ainda por cima prioriza o que é negativo e intenso. E aí o gatilho e a âncora nos prendem nesses loops. Parece quase uma sentença, um beco sem saída. Pode parecer. Como escapar disso? O Cury oferece alguma luz no fim desse túnel? Tem esperança? Sim. E essa é a parte mais, digamos, esperançosa da teoria dele. Apesar de tudo isso, ele não acredita em determinismo psicológico. A chave, segundo Cury, está num princípio fundamental. A memória não pode ser apagada, não dá para deletar o passado como no computador. Mas ela pode ser reeditada? Reeditada? Como assim reeditada? Não parece um pouco forçado? Não é tipo negar o que aconteceu? Não é negar o passado ou fingir que ele não existiu. A reedição, na visão do Cury, não muda os fatos que aconteceram. Ninguém pode mudar o que já foi, mas busca reconstruir o presente de uma forma que permita reescrever o significado e o impacto emocional daquelas experiências passadas que estão lá arquivadas. Ah, entendi. Mudar como aquilo afeta a gente hoje. Exatamente. É mudar a forma como aquelas memórias nos afetam hoje. Ok, mas como isso funciona na prática? Como que se reedita uma memória dolorosa, por exemplo? O Cury explica que essa reedição acontece através da construção ativa e consciente de novas experiências, novos pensamentos, novos sonhos, novas relações sociais que sejam saudáveis, que sejam enriquecedoras. Cada dia que a gente vive de forma mais consciente, sabe? Gerenciando os pensamentos negativos, buscando qualidade de vida, cultivando momentos de prazer simples, a gente arquiva centenas, talvez milhares, de novas pequenas experiências no RAM. Certo. Vai colocando coisa nova lá dentro. Isso. Com o tempo e a persistência, essas novas gravações mais positivas e saudáveis começam a se sobrepor às antigas. Elas começam a reorganizar as conexões neurais e a diminuir o impacto daquelas memórias negativas que antes dominavam. É um processo de construir um novo histórico emocional. Entendi. Não é apagar. É como se fosse construir por cima, né? Criando uma nova paisagem mental. Mas isso exige um esforço consciente, imagino, não acontece sozinho, do nada. Definitivamente não. Exige uma postura ativa, protagonista. O Cury usa muito a expressão ser autor da própria história, em vez de se colocar como vítima das circunstâncias ou do passado. Gosto disso, ser autor. Significa escolher enfrentar as dores e frustrações com dignidade. Não se conformar com a própria miséria psíquica, sabe? E um ponto crucial que a gente já mencionou, reaprender a encontrar prazer nas pequenas coisas, a contemplar o belo na rotina, a valorizar as relações.
É um trabalho contínuo de gestão da mente e da emoção. Quase um treino diário. E ele dá alguma ferramenta mais concreta para fazer isso, além dessa mudança de postura, que já é grande coisa? Sim, ele propõe várias técnicas ao longo da obra dele. Uma bem conhecida é a técnica DCD. DCD. O que significa? Duvidar, criticar e determinar. É uma ferramenta para aplicar no exato momento em que surge aquele pensamento negativo, sabe? Aquela preocupação excessiva ou uma autocrítica muito destrutiva. Interessante. Duvidar, criticar, determinar. Como funciona na prática? Bom, primeiro você duvida daquela ideia que surgiu. Peraí, será que isso é verdade mesmo? Será que eu sou um fracasso total só porque eu errei nisso aqui? De onde vem essa certeza absoluta? É questionar a validade daquilo. Ok, duvidar. E depois? Depois você critica a lógica e as consequências daquele pensamento. Esse pensamento me ajuda em quê? Ele é justo? É racional? Quais as evidências contra ele? É analisar friamente se aquilo faz sentido e se te leva para algum lugar bom. Certo. E por último? E por fim você determina conscientemente um novo estado mental, uma nova perspectiva, mais saudável, mais realista e construtiva. Eu determino não alimentar esse pensamento. Eu escolho focar na solução, no aprendizado, no meu valor, apesar dos erros. É tomar uma decisão ativa sobre o que pensar. Parece simples na teoria, mas imagino que exija muita prática e disciplina para virar um hábito, né? Especialmente quando a emoção negativa está muito forte. O Curi fala sobre essa dificuldade. Sim, ele reconhece que não é fácil e exige treino diário, persistência. No livro ele até conta a história de uma mulher que sofria há 20 anos com depressão profunda e síndrome do pânico, sabe? Um caso bem grave. Nossa, 20 anos. Pois é, e que conseguiu superar o quadro usando intensivamente essa e outras técnicas de gestão da mente. É um exemplo que ele dá do potencial transformador dessa edição ativa, mesmo em casos que parecem muito, muito difíceis. Uau! É uma mensagem poderosa mesmo. Essa de que a gente pode reescrever nosso roteiro interno. Dá uma esperança, né? Sem dúvida. E o Curi acredita que essa superação do caos interno não apenas nos liberta individualmente, mas também nos torna pessoas mais fortes, mais sábias e, curiosamente, mais empáticas e solidárias com o sofrimento dos outros. Que interessante isso. Ele usa uma expressão bonita. Diz que nos tornamos poetas da vida, capazes de encontrar beleza e significado mesmo nas experiências mais difíceis. Poetas da vida. Bonito. Agora, além de tratar o problema depois que ele já se instalou, o livro fala sobre prevenção, principalmente pensando em crianças e jovens, para que eles já cresçam mais resilientes a esses cárceres. Sim, dedica um bom espaço a isso, focando bastante no ambiente familiar. A ideia central é construir essa resiliência emocional desde cedo. E qual seria a chave para isso na visão dele? O que os pais podem fazer? O diálogo, mas não qualquer diálogo, sabe? Ele enfatiza a importância de um diálogo aberto, honesto, frequente, onde os pais, olha só, ouvem mais do que falam. Ouvir mais. Ele chama isso de RDIs. Reuniões de debate de ideias. A sugestão é que os pais estimulem os filhos a pensar por si mesmos, a questionar, a desenvolver o senso crítico, a não aceitar tudo passivamente. E um ponto que ele considera crucial, e muitas vezes é difícil para os adultos, ter a coragem de admitir os próprios erros, as próprias fragilidades e limitações na frente dos filhos. Isso é interessante, admitir as falhas em vez de tentar parecer o super-herói o perfeito. Exatamente, porque isso humaniza a relação, mostra que errar faz parte do processo de aprender e crescer. Criar um ambiente familiar onde exista prazer na convivência, descontração, respeito mútuo, autenticidade, mesmo nos momentos difíceis, isso é, segundo Curi, muito mais eficaz para construir resiliência e valores sólidos do que só dar sermão, impor regras rígidas ou proibições sem explicar. Entendi. É mais sobre construir a relação,
e a confiança. Isso. O objetivo final é formar jovens que valorizem a vida, a liberdade interior e que aprendam a gerenciar as próprias emoções. Não apenas a obedecer por medo ou por obrigação. É formar pensadores, não apenas seguidores. Faz muito sentido. Bom, fizemos aqui uma exploração bem intensa, né? Pelo conceito do cárcere da emoção do Augusto Cury. Vimos como esses mecanismos da nossa própria mente, o registro automático da memória que prioriza o impacto emocional, a tal da psicoadaptação que pode nos dessensibilizar por prazer do dia a dia. Os gatilhos que disparam reações automáticas. Exato. E as âncoras que nos fixam em estados negativos. Como tudo isso pode, sem que a gente perceba, limitar nossa liberdade interior. E isso pode levar a estresse crônico, ansiedade, fobias e até dependências mais sérias. Foi uma viagem pelos bastidores da mente, né? Mas acho que a mensagem central que fica, a partir da análise do Cury, é mesmo de esperança e de capacidade de ação. Sim. Embora a gente não possa apagar o passado ou as marcas que ele deixou na memória, temos sim o poder de reeditar nossa história no presente, aprendendo a gerenciar nossos pensamentos, a duvidar e criticar as ideias que nos aprisionam. Aquela técnica DCD. Isso. A cultivar novas experiências positivas, a enfrentar as dificuldades com coragem e a redescobrir a alegria nas coisas simples. Tudo isso contribui para fortalecer nossa liberdade emocional e construir uma vida com mais significado, mais bem-estar. E o Cury nos deixa um lembrete importante, né? Que muitas das drogas que nos viciam hoje não são químicas. Pode ser o medo crônico que paralisa, o consumismo vazio que nunca satisfaz de verdade, a rigidez de opinião que nos isola ou aquela necessidade constante de validação externa. Verdade, que nos torna escravos da opinião alheia. Exatamente. Pensando em tudo que a gente conversou, fica aqui uma reflexão final, talvez. Quais desses cárceres mais sutis, talvez não tão óbvios quanto uma dependência química, podem estar operando na vida de quem nos ouve agora? E como essa ideia de reeditar o roteiro da própria vida poderia ser aplicada na prática para buscar um pouco mais de liberdade nessas áreas específicas? É algo para se pensar, né?